Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no BFC Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. Erro classo, um dos maiores erros de arbitragem em lance com VAR. E aí, eu vou pedir licença a vocês aqui para que a gente ouça um vídeo, na verdade um áudio, porque eu não posso mostrar as imagens aqui por causa de direitos autorais. Então a gente vai ouvir o que disse o Sálvio a respeito desse lance. É muito interessante, eu queria acompanhar com vocês aqui para a gente ouvir o que disse o Sálvio. Vamos lá. O título do UOL, né? Exatos discordo da anulação do gol. Rodrigo Matos e o PVC já deram opinião. É óbvio que os fóruns de arbitragem ontem à noite explodiram no mundo inteiro e um debate muito grande sobre a utilização do VAR e qual é o protocolo nessa situação, né? Indiscutível Fórum de arbitragem do mundo inteiro. se o Vegete está ou não em posição de impedimento, tem uma discussão de construção da linha, mas vamos trabalhar com a hipótese de que realmente ele está impedido. O VAR não veio para solucionar todos os problemas de arbitragem. A gente tem que deixar isso muito bem claro, né? Eu uso muito uma referência do que o VAR não pode fazer, o que o VAR pode fazer. É fato que no campo o árbitro assistente errou. Ele não marca o impedimento do Vegete. E se quando ele cabeceia para o gol, o zagueiro do Palmeiras que está dentro do gol tira a bola para escanteio e na cobrança do escanteio sai um gol do Vasco, hoje estaria aqui o Vasco reclamando de um erro de arbitragem. Desculpa, o Palmeiras reclamando de um erro de arbitragem. Isso já aconteceu várias vezes com o VAR. O assistente não marca o impedimento, o goleiro espalma a bola para escanteio, na cobrança do escanteio pode sair um gol. O VAR não vai corrigir isso. Agora, o lance concreto, né? Eu acho que eu vou tentar até ser um pouco simples, Rodrigo, Razan e PVC, tentar simplificar um pouco isso. O VAR só pode corrigir em impedimento quando é gol do jogador impedido ou assistência do jogador impedido, passe do jogador impedido. Ou seja, se o Verratti tivesse feito gol, ou quando a bola voltou do Murilo, se ele tivesse dado o passe para o Paulinho fazer o gol, e aí na hora que eles fossem lá traçar a linha, que eu ainda discuto essa questão da linha, eu ainda acho que aquela linha, estava na mesma linha, que não tinha impedimento. Mas vamos considerar que o VAR estava certo. Então, se o Verratti faz o gol direto, ou ele dá o passe para o Paulinho fazer o gol, aí sim a ação de impedimento seria validada. Em campo, o assistente não usou o delay flag, o atraso na bandeira, para ele usar da tecnologia. Não é essa a situação. Não tem como o VAR checar um impedimento depois que aquela jogada fracionada se encerrou. Encerrou a jogada do impedimento. Então, não tinha como o VAR retroagir tanto para procurar o impedimento e anular o gol por impedimento. Não tem checagem de gol, conferência de gol no protocolo do VAR depois de tudo isso, depois do que passou. Isso é ponto. Na cabeçada do gol diretamente, indiscutível. Um passe do Vegete para o Paulinho depois do impedimento, indiscutível. Aí sim o VAR atuaria. Então, a grande polêmica nesse lance, eu acho que, assim, nos fóruns de arbitragem, a discussão é que é um grande erro de arbitragem, quase que unanimidade entre os fóruns de arbitragem, onde a gente participa com vários instrutores do mundo inteiro, da interferência do VAR em um lance como esse. Eu entendo até que a CBF, a Comissão de Arbitragem, já deveria ter se posicionado sobre esse lance. E se posicionar de forma rápida, de forma objetiva. Para mim, erro da interferência do VAR. É um erro que dá para considerar, então, crasso, ô Salve, no protocolo do VAR, essa interferência desse gol? Crasso, para mim, um dos maiores erros de arbitragem em lance com VAR. Um dos maiores erros de arbitragem em lances com VAR. Vocês têm ideia do que é isso? Sim, porque o VAR se prendeu a uma posição do Vegete e ficou procurando aquele impedimento
e interferiu após uma revisão. O jogo ele tem que ser fracionado. Eu vi muita gente ontem comparado o PVC, o Rodrigo vão lembrar do gol do Equador anulado na abertura da Copa do Mundo contra o Catar, né? Onde tem o jogador do Equador em posição de impedimento e depois de muitas situações a bola quica na área, vai para um jogador, vai para o outro e depois sai o gol. E aí realmente o gol foi anulado. O gol do Equador logo na abertura da Copa com impedimento semiautomático. Qual a diferença? Em nenhum momento um jogador do Catar teve a bola, teve a posse da bola, a possibilidade de ganhar a bola quando ela estava sendo disputada. A diferença do lance de ontem é que, depois do impedimento, o Palmeiras teve 2 oportunidades de ter a bola. Uma com o Murilo e depois com o Richard Rios. Situações claras de domínio, em situações fáceis. Ou seja, o lance é fracionado. E também, Razan, tem que separar a situação de impedimento em falta e impedimento. Quando que você vai retroagir o lance, né? O Wilton Sampaio captou ontem, participou também de um grande erro de arbitragem naquele Inglaterra e França. Uma falta muito clara no ataque. Você vê que o cara é árbitro FIFA e já errou em Inglaterra e França. Da Inglaterra, onde ele não marca a falta, e depois, na sequência, sai o gol da França. E aí tem uma discussão, você não vai retroagir na falta tanto como era no passado, no início do VAR. Mudou muito. Agora, no lance de ontem, até pelo fato do Richard Rios ter a bola já estava com o Palmeiras, e o assistente não marcou impedimento, se ele atrasasse a bandeira e marcasse em campo, era outra coisa. Ele não marca. Então, VAR não atua nesse lance, não deve atuar, e assim está muito claro no protocolo. Só para pontuar para quem talvez não tenha visto o lance, a bola cruzada para a área, essa é a linha traçada pelo VAR do impedimento do Vegetti, ele vai para a bola, disputa o lance, o Murilo tira em cima da linha, a bola volta para a área, tem uma nova ação, aí o Richard Rios tira a bola dentro da área, o Paulinho pega a sobra e chuta de fora e faz o golaço do Vasco. Então, por isso, todo esse lance fracionado que o Salvio estava explicando para a gente, o Vasco se manifestou em nota oficial, dizendo que contesta a interferência do VAR em anulação do gol legítimo do Paulinho na partida de domingo contra o Palmeiras. O equívoco da arbitragem influenciou diretamente no andamento do jogo e, consequentemente, em seu resultado. Novamente, já que não é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro, o clube irá apresentar uma formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol. E essa demora que você cita, Salvio, claro que vai suscitar esse tipo de reclamação dos clubes e dos torcedores no posicionamento da CBF em admitir esse erro, né? Exatamente assim. A CBF se posicionou. O Rodrigo Matos, que acompanha diretamente a comissão de arbitragem, que acompanha diretamente a CBF, pode até trazer alguns exemplos aí. A CBF se posicionou, às vezes, quinta-feira à noite, às vezes na quarta-feira de madrugada, em alguns lances que deram repercussão e de muita reclamação de arbitragem. A CBF se posicionou lá no site, dizendo que a arbitragem estava certa, que foi construído corretamente a linha, que não teve erro de arbitragem, né? Eu entendo, Rodrigo, que esse tratamento diferenciado de lances perde a credibilidade no que diz respeito à comissão de arbitragem querer se posicionar. Eles tinham que vir hoje, eles tinham que sair hoje. Hoje eles tinham que vir a público e falar sobre o lance. Foi o que o Salve falou. Eles vão fazer um pronunciamentozinho ou vão botar uma notazinha de madrugada no site da CBF. Ela não pode se posicionar e tratar de forma diferente em lances como esse. Ou seja, se posicionasse ontem, isso tem repercussão no mundo. Esse lance do gol do Vasco ontem, o mundo está debatendo, o mundo está discutindo e, pelo que eu participo aqui, o mundo tem tido unanimidade de que houve erro da arbitragem ontem em atuar. O mundo ligado nisso, vocês estão ligados nisso? O mundo está discutindo o lance. A arbitragem está hoje em treinamento com os árbitros, está se preparando. Na terça-feira costuma ter um vídeo, deve ter esse posicionamento amanhã da comissão de arbitragem, mas eu acho que é muito demorado por tanta repercussão. Mas eu concordo que, às vezes, tem uma questão que não é só de erro, mas é de comunicação, não necessariamente só da CBF.
mas as próprias imagens que aparecem do VAR, não foi o caso desse lance, mas os que aparecem na transmissão e que geram, às vezes, dúvida que fica, mesmo em lances que estão certos. E pelo que a explicação do Sábio, a questão aí é o erro de conceito, né? Teve um erro de conceito, então precisa ser corrigido, né? Não é um erro de interpretação, é um erro de conceito do de como você tem que... o momento que você tem que parar ali, eu acho que é mais grave, né, nesse sentido. Muito mais grave. Viu, assim, concordo com o Rodrigo, desculpa te interromper, é óbvio que segue o lance e teria o gol do Paulinho. O assistente errou, não marcou impedimento. Teria um erro de campo, como acontece em todo dia que tem jogo de futebol. Agora, o de conceito de protocolo do VAR, na minha opinião também, Rodrigo, é muito mais grave. Porque aí é um segundo erro, que é o erro na utilização da ferramenta e ferir o protocolo do VAR. Porque por sendo um protocolo do VAR que foi equivocadamente usado, tem alguma margem para anulação de jogo, coisa desse tipo, ou nenhuma chance, Salvo? Isso é importante a gente saber, gente, porque tem muita gente já falando de anulação. Cara, esquece, é impossível. É muito claro o regulamento da CBF quando implantou o VAR, é muito claro o protocolo do VAR, né? Qualquer equívoco e erro do VAR é considerado erro de fato e não erro de direito, onde o tribunal pode anular uma partida, né? Já tiveram algumas decisões, alguns debates no STJD sobre alguns lances, acho que é muito famoso o próprio Palmeiras e Botafogo, o primeiro caso de julgamento no VAR, e no final os auditores entenderam por 9-0 de não ter interferência do árbitro de vídeo. Então, já tem aí pacificado aí nas decisões do STJD, e o próprio regulamento da CBF incluiu isso, que não pode ser questionado a anulação de uma partida por erro do protocolo, a não ser... Ou seja, já tem jurisprudência, eles já se resguardaram junto à CBF. Esquece, essa hipótese não existe. Que considere um erro de direito. Importante essa explicação. Eu só entender. Nome aos bois, né? O Bandeira que errou é o Vitor Hugo Imazu dos Santos e o VAR é o Igor Júnior Benevenuto. Então é importante, viu, PVC, até a gente esclarecer isso, né? Como que funciona a cabine do VAR, né? E aí, entender que hoje as cabines do árbitro de vídeo funcionam na sede da CBF. Isso foi feito por melhorar a tecnologia, ou seja, fibra ótica interligando, tornar a coisa mais ágil e também de favorecer na escala do árbitro de vídeo. Você pode... E como tem casos de árbitros de vídeo que trabalham no sábado, que trabalham no domingo, na mesma rodada, porque já estão no Rio de Janeiro, não precisam se deslocar. Essa é uma atitude boa. Aí tem que colocar. Agora, na cabine do vídeo, tecnicamente são escalados 3 árbitros. Árbitros 3. O árbitro de vídeo, que no caso foi o Igor Benevenuto, o assistente do árbitro de vídeo, que foi o mineiro Frederico Vilarinho, que fica do lado, que normalmente é um árbitro. E um assistente, Adriano Barros Carneiro, do Ceará, estava na cabine de vídeo neste jogo, que tem uma função de ver lances de impedimento. E ninguém sabe a regra. Ele que fica com a intenção, com a responsabilidade de cuidar de lances de impedimentos. Lógico que ali dentro da cabine tem um integrante da comissão de arbitragem para ver os procedimentos, tem o técnico de imagem que também fica, mas árbitros para trabalharem e decidir são 3. Então, o Adriano Barros Carneiro, do Ceará, era o responsável por ver o impedimento e auxiliar o Igor Benevenuto nesse trabalho. E aí, para mim, tem um erro claro de protocolo. Sim, mas o Igor é o cara que vai... O nome que aparece na súmula como VAR é Igor Júnior Benevenuto. Então, ele que tinha que dizer assim, não, ok, o Frederico, está impedido, mas o procedimento não é esse, não é para levar em conta mais, porque já houve a recuperação no posse de bola. A própria comunicação com o árbitro de campo. O Hilton Sampaio, no campo, recebeu a informação e foi comunicado. Olha, o impedimento está lá no primeiro lance, na primeira imagem, quando a bola é cruzada na área. Agora, será que ele recebeu essa comunicação? Porque se ele recebeu essa comunicação,
cara, aí tem que ver o que acontece, porque aí não, aí é muita sacanagem. Eu quero acreditar que não houve a comunicação. Eu quero acreditar que ninguém viu isso, que ninguém se atentou que o Richard Rio, quando chuta a bola, é um segundo lance. Porque se houve a comunicação, gente, aí é um absurdo. Aí a coisa parece que é feita de propósito. Era caso de chamar ele para ver no monitor, Salve, ou não? Não, olha, ótimo debate, Razan, de se colocar. Excesso de confiança. Porque se houve um debate no primeiro lance, e ali tem uma discussão, esse áudio ainda vai ser divulgado, e aí sim, olha, o lance foi na origem, e depois teve uma defesa dentro da área, e depois teve um chute na área para depois a bola chegar para o Paulinho. Então tem um impedimento ali na origem. E nesse momento, aí para mim é diferenciado de ter um debate, a interferência do árbitro de campo. O PVC está certo. Na cabine, o árbitro de vídeo principal é Igor Benevenuto. Os outros dois são auxiliares. Eles trabalham dividindo o trabalho, né? Para não ser concentrado só em um. Mas a autoridade maior na cabine era do Igor Benevenuto. A autoridade de tudo é do árbitro de campo, o Wilton Sampaio. Ele recebe a informação e poderia sim. Olha, quero dar uma olhada nesse lance, independente da linha ter sido traçada. Depois a bola ainda ficou num debate, num bate e volta dentro da área, em duas situações, e poderia interpretar e entender que não era lance para o árbitro de vídeo ter atuado. Entendo que sim, Razan, pela complexidade do lance. Acho que está claro, porque tem torcedores falando assim, pô, mas se vocês queriam que o gol fosse validado a partir de um lance irregular, de um impedimento, acho que está claro que é o protocolo do VAR que foi errado nessa jogada, é o que o Salvo já explicou, Rodrigo Matos e o PVC também já pontuaram a respeito disso. Por isso, o erro crasso que o Salvo está dizendo que está sendo assunto no mundo da arbitragem, não só aqui, mas para fora, internacionalmente, transborda as linhas das nossas fronteiras. É por aí, né, Salvo? É por aí, sim. É um lance que realmente o erro com VAR vai ter. Vai continuar tendo erro com VAR. Isso, o VAR não veio para acabar com todos os erros do futebol, da arbitragem. O VAR veio para minimizar, para reduzir. Sempre vai ter. Agora, errar no protocolo, para mim, é mais grave. Volto a repetir. Se o Vegetti tivesse cabeceado a bola para o gol, o Everton tivesse espalmado para escanteio e o assistente errou no impedimento, o assistente errasse no impedimento, não marcando o impedimento, e na cobrança do escanteio saísse o gol, isso vai acontecer e pode acontecer como já aconteceu outras vezes. Agora, o protocolo, para mim, ele é sagrado. Para mim, o protocolo não pode ter erro, porque aí é o descumprimento das normas do VAR. Tá aí, galera. Tá aí o Salve, eu acho que explicou, mas muito bem, deixou claro, tirou todas as dúvidas com relação à possibilidade de anulação, a como é feita a comunicação na cabine, as pessoas responsáveis. O que me assusta, e aí se a CBF for soltar o áudio amanhã, que eu tenho minhas dúvidas se ela vai fazer isso, o que me assusta nessa história é se houve a comunicação. Porque se houve a comunicação da cabine para o Wilton poder tomar a decisão, e mesmo assim ele não foi até o VAR para checar o lance inteiro e tomar a decisão como ela deveria ser, baseada no protocolo, cara, aí para tudo, aí sim é para parar o campeonato. Porque aí nós fomos prejudicados, mas sem precedente. Então, eu quero acreditar que é ruindade. Eu quero acreditar que ele não foi comunicado, que os 3 do campo e os 4 lá da cabine não se atentaram para o lance. Porque se houve a comunicação, e talvez a gente saiba disso ao longo da semana, gente, não tem o que fazer. É parar o campeonato, porra. Porque aí não. Aí é sacanagem demais. Então, vamos ver como vai caminhar isso. E aí, por conta disso, o Vasco fez uma nota, né, protocolar. O Vasco da Gama contesta a interferência do VAR e a anulação do gol legítimo do Paulinho na partida desse domingo, 27/8, diante do Palmeiras. O equívoco da arbitragem influenciou diretamente no andamento do jogo e, consequentemente, em seu resultado. Novamente, já que não é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro, o clube irá apresentar uma formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol, que não adianta nada. A gente está careca de saber
que isso não resolve absolutamente nada. Já vai ser a 4ª que o Vasco faz. O Vasco já está indo pela 4ª vez reclamar de arbitragem junto à CBF. Gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o seu comentário, a compartilhar, a marcar lá o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo desse canal. E convidar vocês também a se inscrever no canal Podcast Cruz Maltino. Eu vou estar lá todo final de semana, domingo às 8 da noite e segunda-feira, numa live que eles fazem diariamente. A live que eles fazem lá é sempre ao meio-dia no Almoça Vasco e a live raiz às 18 horas. Porém, eu não consigo estar toda semana em função do meu trabalho, mas no final de semana e na segunda-feira, que é a minha folga, eu vou estar sempre presente e convido vocês a assistir, a participar e ir lá, dar um like, dar uma moral para o canal deles também, assim como vocês têm dado aqui para gente. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.